Al-Ahly, Inter de Milão, Atlético Paranaense e Remo. Separei os dois melhores jogos desse sábado, dia 14 de junho, e a gente vai analisar as odds e montar as apostas aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar por Al-Ahly e Inter Miami e depois passar pelo jogo do Atlético Paranaense. Já vale destacar esse Al-Ahly Inter Miami, quase falei Inter de Milão, né? É o primeiro jogo do Super Mundial de Clubes, né? Então vai ser o jogo de abertura num grupo que é muito difícil, tá? Porque além dessas duas equipes ainda conta com o Porto e o Palmeiras. O Palmeiras já vai enfrentar logo o principal adversário do grupo, o Porto, logo no primeiro jogo, né? E tanto o Al-Ahly tanto o Inter Miami podem surpreender. Se a gente for falar de qualidade, o Inter Miami tem mais, né? Só que os jogadores de qualidade do Inter Miami são os caras à beira da aposentadoria. É o Jordi Alba, é o Busquets, é o Messi, é o Suárez. São caras que no auge o Inter Miami provavelmente golearia o Al-Ahly. Só que são caras que não têm mais a mesma intensidade e que estão indo para a reta final de carreira. Já o Al-Ahly é um time de muita intensidade, muita força física, talvez não, com certeza, não tenha a qualidade que o Inter Miami tem. Mas nessa intensidade pode sim dar muito trabalho. É um jogo que eu consigo imaginar um jogo muito equilibrado. Consigo imaginar o Inter Miami passando um carro pela qualidade que tem e jogando nos Estados Unidos. Então tá jogando, na teoria, em casa. E também consigo imaginar o Al-Ahly passando o carro pela juventude, pela intensidade que vai ter muito maior do que o Inter Miami também. Então é um jogo meio imprevisível esse daqui que a gente vai olhar. E depois dele a gente analisa o do Atlético Paranaense também. O Atlético em má fase e enfrenta um Remo que faz uma grande Série B, se reforçou bem, tem bons jogadores. É um jogo bem interessante por sinal, tá bom? Só queria pedir antes para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Geralmente eu trago os dois melhores jogos do dia. Quando eu não trago, é porque não tem quase nenhum jogo interessante, tá bom? E também queria deixar uma recomendação para quem é torcedor do Atlético Paranaense. Deixei aqui capinha de celular do Atlético Paranaense na descrição, não, nos comentários. Deixei o link para caso alguém queira. Tem várias opções, então se você torce para o Atlético Paranaense, indico fortemente que você dê uma olhada, tá bom? Vamos olhar aqui primeiro para esse Al-Ahly Inter Miami. Confesso que eu tô bem ansioso para esse Super Mundial de Clubes. Queria que meu Grêmio participasse, mas não vai ter como, né? Enfim, vamos olhar aqui primeiro para a linha de gols, para ver se a gente encontrar algo interessante. Aqui a gente já vê o gol do Busquets, pagando odd 11, mas o Busquets não é um cara de fazer muitos gols, ainda mais nessa reta final de carreira, um cara que praticamente nem finaliza. Se a gente for falar de qualidade, é um dos jogadores com maior qualidade dessa partida, mas não chega tanto na área para finalizar. O Jordi Alba odd 7, mas é lateral, por mais que tenha essa presença diária. Federico Redondo é um bom volante, né? Que mais aqui que a gente pode encontrar? O Telasco Segovia, se eu não me engano, é jogador de seleção venezuelana, também é um meio campista que chega bem à frente. O Trezeguet é muito bom jogador, tá? Ex-Aston Villa, tá aí no Al-Ahly. Cara, eu queria ver a linha do Ashore. A linha do Ashore paga só 2,50. O Ashore que é um meio campista que chega muito bem à frente, só que pagando só 2,50 não dá. Eu queria que essa linha dele pagasse lá pra odd 6, odd 7, que não seria exagero, tá? Porque é um meio campista. Mas 2,50 é completamente fora da realidade, né? O Obando, bom jogador também, ex-Boca Juniors, tá aí no Inter Miami, né? Enfim, mas os principais jogadores aí do Al-Ahly, na minha visão, são o Trezeguet e o Ashore. Tá bom? São bons jogadores. Não tem mais o Percital, por exemplo, né? O Shahat, o El Shahat também é importante para esse time, né? O Percital, que é da África do Sul, né? Ele saiu aí do Al-Ahly. Linha de assistência, do Messi é 2,75, do Suárez é mod 4. O Ashore é mod 5,50. O El Shahat, cadê? Mod 5 também, não são linhas muito boas, não. 3EG 5,50 também. Vamos ver a assistência do Busquets. Que ali... o Redondo é o mod 17, né? E é um meio campista. Cara, o Busquets tá pagando odd 8 pra dar uma assistência. O Jordi Alba tá pagando quanto? Jordi Alba 4,33. Eu acho que essa linha do Redondo seria a melhor, tá bom? A de 17, é um cara que é jovem, né? Surgiu no futebol argentino. Acho que no Argentino Júnior, se eu não me engano. É a melhor linha, tá?
até o momento. Assistência do Redondo na odd 17. Tem gol específico? Deve ter, né? Um jogo grande desse. Gol específico, ó. Suárez de cabeça, 7,50. É pouco por ser um gol específico. Vamos ver o que mais aqui, ó. O Ashore de fora da área, odd 8. O Redondo de fora da área, odd 34, né? O Trezeguet é o mod 17, de fora da área. Até o momento o Trezeguet é a melhor. O Busquets de fora da área é mod 41, mas que nem eu falei, ele não finaliza mais tanto, né? O Messi de fora da área é mod 7. Lembrando que esse que aparece aqui é de cabeceio e esse do outro lado é de fora da área. Não sei se tá cortando a linha das de fora da área, mas eu tô falando o valor da odd, né? Das principais aqui. Seria isso de interessante, tá? O Redondo são as melhores linhas, tá? Só que ele é um volante mais defensivo, né? Um cara que é mais novo, então ele tem que correr mais, né? Tendo um Busquets, um Messi, um Suárez, sobra pra ele correr pra caramba, né? Mas enfim, as melhores linhas aqui, eu diria que um gol de fora da área do Redondo, na odd 34. Assistência dele ali, mais ou menos na odd 17. E o gol do Trezeguet, pra mim, é melhor aqui, de fora da área, odd 17. Dá pra destacar aqui, então, gol do Trezeguet de fora da área na odd 17. É um ponta, vem pro meio. Bom jogador. E a assistência do Redondo. Aqui, ó, a assistência do Redondo. Pagode 17. Para um meio campista, né? Pode ser uma boa linha. Então, assistência do Redondo na odd 17 e o gol de fora da área do Trezeguet. Odd 17 também. Até o momento são as melhores. Vamos ver a linha de cartão para ver se a gente acha algo interessante. Cartão aqui. Ó, o cartão do Messi, odd 6. Mas não é um cara de combate, né? Se ele for tomar, provavelmente vai ser, sei lá, tirar a camisa, sei lá, um puxão para matar contra-ataque. Enfim, não necessariamente algo muito cotidiano do jogo. E a partir daqui já são odds abaixo de 4, né? Então linha de cartão eu não gostei muito não. Vamos ver a linha de finalização agora. Do lado do Al-Ahly primeiro. Vamos ver aqui. Se a gente acha algo interessante. É o Shahat odd 1,14, né? Linhas de finalização do Al-Ahly estão ruins. No lado do Inter Miami. Vamos ver aqui. O Busquets é odd 1,72, mas que eu já comentei, ele não chega mais tanto à frente. O Redondo é 1,44, né? Se fosse pelo menos 1,50 dava pra talvez pensar, mas não. Linha de resultado, que nem eu falei, é um jogo meio imprevisível, cara. Eu consigo imaginar as duas equipes passando o trator. O Inter Miami pela qualidade que tem a mais nos seus jogadores. E o Al-Ahly por ser uma equipe mais jovem, uma intensidade, um jogo mais intenso do que o Inter Miami. Vai depender muito de como for o jogo. Se for um jogo elétrico, de lá pra cá, eu acho que o Al-Ahly tem tudo pra se superar o Inter Miami nesse quesito. Porque é um time que tem mais intensidade, que nem eu falei. O Inter Miami tem jogadores muito melhores. Só que esses caras estão indo pra reta final de carreira, né? Tem que ver até que ponto eles vão aguentar esse ritmo do jogo. Ainda mais que o Al-Ahly vai dar vida, né? Um dos maiores jogos da história do Al-Ahly, com certeza. Linha de gol do Al-Ahly 1,28, gol do Inter Miami 1,14. Caso já possa estar achando que vai ter muitos gols. Bem provável, né? Tendo o Suárez, tendo o Messi, tendo o Inter Miami que se defende mal, né? Linha de cartão, cara. Cartão no primeiro tempo do Al-Ahly é odd 1,83. Cartão no primeiro tempo do Inter Miami é odd 1,90. Talvez dê pra pensar no do Al-Ahly, né? Pagando 1,83, pensando em brecar logo de início o Messi e o Suárez. O cara descer a porrada. Pode sair um cartãozinho, dependendo do que você pensar do jogo, né? Linha de escanteio não. Vamos ver linha de desarme. Aqui. De estatística. Aqui. Cartão pro Al-Ahly tem mais cartão, dá pra se pensar. Escanteio também. O Inter Miami não tem tanta juventude pra ter esses caras que vão pelas pontas, chegando na linha de fundo toda hora. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Jordi Alba correndo de um lado pro outro o jogo todo. Não tem mais esse pique, né? Enfim, depende muito do contexto do jogo, como eu falei. O Inter Miami tem mais qualidade, mas na intensidade eu acho que o Al-Ahly pode se sobressair. Linha de desarme aqui, quem que eu poderia buscar? Só o Ashore. Se tiver um desarme do Ashore pagando 1,50 eu uso, senão não. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. 1,36 o Ashore, é pouco. E desarme aqui do Inter Miami, eu acho que eu usaria o Redondo e o Telasco Segovia. O Redondo é o mod 1,12.
Então não, teria que pagar mais. E o Telasco Segovia, odd 1,40, né? Também não. Não vou usar o Busquets, que nem abre essa linha, mas é um cara que já tá mais velho, né? Ele é mais importante hoje pro jogo com bola no pé. Linha de falta, eu buscaria aqui uma do Redondo. Se tiver pagando 1,50. Não, tá pagando 1,36. Então não. Chute a gol no primeiro tempo. Vamos ver aqui se tem algo interessante. Não. Não. Cara, esse jogo tá difícil, hein? Intervalo e final de jogo, eu consigo imaginar uma virada aqui. Eu diria que o Inter Miami sair vencendo e o Al-Ahly virar. O Inter Miami sair vencendo e o Al-Ahly virar é o mod 26. Por quê? Num jogo que os caras estão mais frescos desde o início do jogo, eu acho que o Inter Miami pode se sobressair nesse quesito, por ter mais qualidade. No segundo tempo, não vai ter essa intensidade, porque o Suárez vai cansar, o Messi vai cansar, o Busquets vai cansar, o Jordi Alba vai cansar, vão entrar jogadores em um nível mais baixo. E aí o Al-Ahly eu acho que pode se sobressair nesse quesito. Então o Inter Miami sair vencendo no primeiro tempo e o Al-Ahly virar, ou o Inter Miami sair vencendo e o Al-Ahly empatar, que aí já seria mod 13, são linhas que eu consigo enxergar. Beleza? Eu acho que o Inter Miami sair vencendo e o jogo terminar empatado. Porque o Al-Ahly não tem mais tantos jogadores de qualidade, né? Que nem eu falei, o Percy Tau, que era um dos caras mais importantes desse time, foi embora. Então acho que o Inter Miami sair vencendo e o jogo terminar empatado no mod 13 é interessante. Quem for mais ousado pega a virada do Al-Ahly no odd 26. Mas essa daqui de Inter Miami empate eu achei interessante. Se eu fosse falar de placar, eu falaria de um 2-2 ou 3-2 para o Inter Miami. Pode ter mais qualidade. Eu acho que pode ser um jogo com muitos gols. Enfim, tem que ver como é que vai ser no desenrolar do jogo. Mas as linhas que eu mais gostei aqui: Inter Miami sair vencendo o jogo e terminar empatado na odd 13. E uma assistência do Redondo na odd 17. Cadê? Na odd 17. E o gol de fora da área do 3EG também na odd 17. São as linhas que eu mais gostei aqui. Tá bom? Vamos olhar agora as linhas do jogo do Atlético. Que aí depois a gente mescla com essas linhas, né? Então, repetindo, as linhas que eu gostei de Inter Miami e Al-Ahly: assistência do Redondo na odd 17, gol de fora da área do 3EG na odd 17, e o Inter Miami sair vencendo e o jogo terminar empatado na odd 13. Para quem for ousado, pega a virada do Al-Ahly na odd 26. Tá bom? E aí a gente vai olhar aqui as linhas do Atlético para ver quais que a gente vai selecionar para a gente mesclar e montar as nossas linhas. Então, linha de marcador de gol aqui primeiro. Lembrando que o Atlético Paranaense está mal. Se a gente fosse falar de camisa e tal, o Atlético, a tendência seria que fosse vencer. E mesmo em má fase, jogando em casa, é favorito, tá? Só que o Remo faz uma Série B bem melhor que o Atlético Paranaense, devido às expectativas em cada uma das duas equipes, né? Tanto é que o Atlético já demitiu o Barbieri, por exemplo. Vamos ver aqui, linhas de gols. O Remo, que tem, por exemplo, o Felipe Viseu, tem o Pedro Rocha, tem o Ítalo, centroavante ex-Bragantino, né? Então tem jogadores interessantes pra gente olhar aqui. Esse Caio Vinícius é ex-Fluminense, né? Ex-Goiás. Eu acho que ele tava quebrando um galho de lateral direito esses tempos atrás, por mais que ele seja meio campista, né? Vamos ver aqui uma linha interessante. O Thiago Heleno tá desatualizado, né? Ele foi justamente pro rival do Remo, foi pro Paysandu. Pedro Castro, é sacanagem, né? Pedro Castro, meio campista, ex-Avaí, ex-Botafogo. É de se pensar, pagar 8,50 nele. O que mais aqui? Falcão, Lucas Falcão, meio campista, odd 7. O Raul também, meio campista, odd 7. O Falcão é o ex-Ipiranga, ex-Bahia. Jaderson é um atacante. Maxwell é um atacante também. Pedro Rocha, aí ó, Pedro Rocha pagar 6,50 é uma linha boa, tá? Felipe Viseu no mod 5. O Matheus Davó no mod 5. Linhas boas também. Vamos ver aqui o que mais. O Ítalo na odd 4. Vulimar na odd 3.1. Allan Kardec em 2,75. As linhas que eu mais gostei aqui. Felipe Viseu na odd 5, mas eu tô vendo que em alguns jogos ele foi reserva. Eu acho que o Pedro Rocha na odd 6,50 é a melhor, tá? É a melhor, que é o gol do Pedro Rocha na odd 6,50. E o Pedro Castro tá pagando quanto mesmo? Pedro Castro tá na odd 8,50. De 8,50 para 6,50 vale mais a pena ir no Pedro Rocha, porque é atacante. Então aqui Pedro Rocha na odd 6,50 é a melhor. Vamos ver gol específico agora? Allan Kardec de cabeça odd 9. Se pagasse mais seria melhor.
mas é uma grande característica dele. O Luiz Fernando de fora da área, 9,50 também, nada demais. Camutanga, o zagueiro, né? Ex-náutico. Raul de fora da área, odd 26, é um volante que chega à frente. Olhando se pensar. Felipe Viseu de cabeça, odd 26 também. Ano passado, acho que ele fez um gol de cabeça pelo Criciúma contra o Botafogo, no jogo no Maracanã. Que mais? O Pedro Rocha fora da área, odd 26 também. Eu vou destacar o seguinte aqui, de gol específico, é o gol de cabeça do Felipe Viseu na odd 26. E de gol normal é o gol do Pedro Rocha na odd 6,50. Eu sei, os dois jogadores são do Remo, mas eu tenho que olhar pela odd, não tem como. Ou o Raul de fora da área na odd 26, é de se pensar também, o meio campista que pode chegar à frente. Só que ele vou comparar o Raul com o Busquets, tá bom? Não em qualidade, mas de ser um cara que é muito mais de distribuir o jogo do que de chegar pra finalizar, né? Então, o gol de cabeça do Felipe Viseu na odd 26 e o gol do Pedro Rocha na odd 6,50. Até o momento são essas as melhores, tá? Linha de resultado, cara, não dá pra confiar no Atlético, então odd 1,66 é pouco. O empate e o Remo também não consigo confiar muito não. Eu diria que o handicap mais 1 pro Remo, vamos ver quanto tá pagando aqui, deve estar ali pagando mais de 1,50. O handicap mais 1 pro Remo paga odd 1,7, cara, é uma linha muito boa pelo momento das duas equipes. Só que quem quiser pode usar, né, mas eu não encontrei algo próximo dessa odd no outro jogo, então não vou nem olhar direito. Mas o gol do Remo, odd 1,72, talvez valha a pena, hein. Só que como eu vou usar o Viseu ou o Pedro Rocha, não faz muito sentido eu pegar tão bem o gol do Remo. Linha de escanteio no primeiro tempo pro Remo, 1,16, não. Linha de cartão no primeiro tempo pro Remo, 1,66. Só que no jogo contra o Atlético Goianiense, o Atlético não tomou cartão, né, Goianiense. Isso é algo que me tira um pouquinho a confiança dessa linha, por mais que seja uma linha até que boa. O Atlético ter mais escanteios, odd 1,33 é pouco. Em intervalo e final de jogo, eu consigo pensar aqui, deixa eu pensar. Naquele caso do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense, eu peguei o Atlético Goianiense sair vencendo e o Atlético Paranaense empatar. E a outra linha, que era... eu não lembro direito qual era o jogo, mas eu acertei a outra linha. Foi a final da Nations League, que eu acertei que a Espanha ia sair vencendo no primeiro tempo e Portugal empatar. Eu fiquei só pela linha do Atlético Paranaense de mod, acho que acima de 150, cara. 150, 200. Faltou só o gol de empate do Atlético Paranaense, né? Ficou por um golzinho. A gente deu azar naquele caso. Mas aqui, cara, eu acho que vai ser um jogo com poucos gols, eu tô achando, hein? Ou pode ser muitos também. Não sei o que esperar desse jogo. O que eu falei? Um Atlético Paranaense imprevisível, cara. Eu consigo pensar aqui, talvez, num empate no primeiro tempo e o Remo vencendo. Odd 11. Porque o momento do Atlético Paranaense é ruim. Imaginando um jogo mais tenso em que o Remo administre esse empate no primeiro tempo. E no segundo tempo o Atlético já num desespero tentando atacar, o Remo na base do contra-ataque fazendo seu golzinho. É isso. Empate e Remo. Eu vou usar essa junto com a linha do Inter Miami sair vencendo e o jogo terminar empatado. Já vou pegar aqui. Então, ó, empate e Remo. Ou o placar de 1-1 aqui, dá para se pensar também, é mod 7,50. Só que como eu não peguei placar lá, né, eu vou em empate e Remo. E eu sei, se eu pegasse empate e Remo, naturalmente o 1-1 não bateria, né? Eu tô pensando aqui de acordo com a odd, com o cenário que eu consigo imaginar do jogo, né? Então, terminar empatado no primeiro tempo e o Remo vencer, num momento bom do Remo, enfrentando o Atlético Paranaense em crise, um jogo em que o Remo se fecha um pouquinho mais no primeiro tempo e segure um empate nessa parte inicial do jogo. No segundo tempo, na base do contra-ataque, já num desespero maior do Atlético, pensando em vencer, de brechas e o Remo encontra esses espaços. E em Al-Ahly Inter Miami, é o Inter Miami. Vamos pegar aqui, né? O Inter Miami sair vencendo e o jogo terminar empatado. Então aqui, ó, Inter Miami sair vencendo e o jogo terminar empatado. Quem for mais ousado pega a virada do Al-Ahly. Vou no empatezinho, tá bom?
Isso daí é o mod 143, tá? Então, empate no primeiro tempo e o Remo venceu o jogo. Inter Miami sai vencendo no primeiro tempo e o jogo terminar empatado. E aí eu expliquei aqui a linha de pensamento. Atlético e Remo, o Atlético em crise, o Remo em boa fase, o Remo só que perdeu o Daniel Paulista, né? O técnico saiu pro Sport disputar a Série A, né? Tentar segurar esse primeiro tempo e na base do contra-ataque encontrar um golzinho no segundo tempo. E Inter Miami e empate, o Inter Miami é melhor, mas são jogadores mais experientes, no segundo tempo cansam, o Al-Ahly aproveita isso e empata o jogo. Odd 143. Tá bom? Tá aí a primeira. E a outra, cara, eu ia usar o gol de cabeça do Felipe Vizeu, né? Então aqui eu vou usar o gol de fora da área do Trezeguet ou a assistência do Redondo. Vou usar o gol de fora da área do Trezeguet. Que o Redondo não tem um papel ofensivo tão importante para esse time, né? Naturalmente tem o Messi e o Suárez. Então o gol de fora da área do Trezeguet talvez seja o melhor jogador desse time do Al-Ahly. Trezeguet e o Achor, eu diria que são os melhores. O Charrat também é um cara já há bastante tempo no Al-Ahly. Então é o gol de fora da área do Trezeguet junto com o gol de cabeça do Felipe Vizeu. Tá bom? Eu acho que eu vou acabar sem utilizar a linha do Pedro Rocha, né? Mas tá pagando bem a linha de gol do Pedro Rocha, pra quem quiser. Então aqui, ó, o gol de cabeça do Felipe Vizeu no mod 26, cara. Se ele jogar, se não jogar só vai anular. Então aqui, ó, gol de fora da área do Trezeguet, mod 17, gol de cabeça do Felipe Vizeu, mod 26, juntou deu mod 442. Bom? E aí a gente fechou, então. Outras linhas pro jogo? Não tem muito mais, não. Então são essas as linhas pra hoje. Vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, deu para analisar aí as linhas e montar essas duas apostas, então a gente fechou com essas duas. A primeira, o Atlético Paranaense e Remo terminar o primeiro tempo empatado e no segundo tempo o Remo vencer. E Inter Miami e Al-Ahly, Inter Miami sair vencendo, o Al-Ahly empatar o jogo no segundo tempo. E a outra linha que a gente montou agora há pouco, o gol de cabeça do Felipe Vizeu junto com o gol de fora da área do Trezeguet. Outras linhas que a gente viu aqui eu vou destacar. Assistência do Redondo na odd 17. Se, por exemplo, ele dá um passe pro Messi, o Messi dribla 3, 4, 5 e faz um golaço, conta como assistência, né? Então, é algo a se pensar, né? Essa característica. E também o gol do Pedro Rocha na odd 6,50. Então, quem quiser pode juntar essa daí também, assistência do Redondo e gol do Pedro Rocha. É uma linha também que passaria de odd 100, né? 17 com 6,50, passaria tranquilo. De odd. Passaria tranquilo? Passaria por pouquinho, mas passaria. De odd 100, tá bom? Passaria. Tá bom? Enfim. Fica essa outra linha pra caso alguém queira, né? Assistência do Redondo, gol do Pedro Rocha. Mas como eu já peguei um gol do Felipe Vizeu de cabeça, né? O Remo teria que fazer 2 gols pra essa linha talvez bater. Enfim. Caso alguém queira, pode fazer também, né? E aí destacar também o handicap mais um pro Remo, tá pagando bem também. E a linha do Redondo por pouquinho não paga 1,50 a finalização dele. Se a linha do Redondo chegar a pagar 1,50, você pode também pegar o chute do Redondo junto com o handicap mais um pro Remo. Isso daí junto daria mod ali 2,40, 2,50 provavelmente. Tá bom? No geral são essas as linhas para hoje. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou? Deixa o dislike, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Confesso que eu tô bem ansioso pra esse Al-Ahly Inter Miami, porque... Não, aí eu tô mentindo também, né? Não tô tão ansioso não. Mas é um jogo que é bem imprevisível na minha visão. Qualquer coisa pode acontecer nisso daí. Vai ser interessante ver como é que vai se desenrolar esse jogo. Enfim, é isso. Valeu e falou.